abra-te os ouvidos, abra-te a mente, para que você possa receber este grande milagre. O milagre da cura, o milagre da libertação. Aquele menino, aquele jovem, ele foi curado instantaneamente, ele foi liberto, seus ouvidos foram abertos, a sua fala foi transformada e todos ficaram maravilhados com aquilo que estavam vendo acontecer na vida daquela pessoa. Essa é a palavra que eu trago para mim e para você, para todos nós nessa manhã. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo de ontem, hoje e o será eternamente. O milagre está em Cristo, eu acredito nisso. E o milagre está pronto para cada um de nós, porque Jesus está para todos nós. Então receba o milagre. Talvez você não tenha um problema de surdez, talvez você não tenha um problema em verbalizar as palavras, em colocar a comunicação, um problema físico, mas talvez você esteja com o teu entendimento fechado, talvez você esteja com a tua comunicação bloqueada. Efatá na sua vida nesta manhã. Abra-se e fique aberto o seu entendimento, que você consiga realmente ouvir, porque comunicação é ouvir e também falar. Às vezes, antes de falar, nós temos que ouvir 2 vezes e compreender bem o que é que estamos ouvindo. Efatá na sua vida, nesse dia, nessa manhã, e que assim você seja feliz e que você seja abençoado. Fique comigo porque nós temos uma programação que eu considero realmente importante. Informações para a sua vida que vão fazer uma grande diferença. E nós estaremos juntos para aprender um pouquinho mais nessa manhã. Muito bem, nós estamos de volta e como eu disse para todos vocês, hoje eu tenho um assunto muito importante. Por quê? Porque eu fui abordada na rua esses dias, na panificadora, ali na Massa Dourada, e uma mãe me pediu que eu trouxesse esse assunto no ar, porque ela vive esse problema em sua casa e ela acha que seria de suma importância que nós pudéssemos trazer no ar um assunto como esse. E para nós estarmos trabalhando dentro do assunto, eu trago aqui essa convidada, que é a professora Ana Maria, ela é da Unicampo, e ela vai conversar conosco um pouquinho sobre dislexia. Bom dia, professora, seja bem-vinda. Bom dia, pastora, muito obrigada. Vamos conhecer um pouquinho da professora Ana Maria, que está conosco aqui na nossa faculdade Unicampo, né? Quem é a professora Ana Maria? Bom, eu venho de Maringá, eu sou psicóloga clínica, sou de lá, me formei lá pela UEM, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e análise do comportamento, educação especial e psicopedagogia institucional. Terminei recentemente meu mestrado em psicologia. Na Unicamp eu sou professora da disciplina de psicologia de aprendizagem. Nós ganhamos esse presente, quer dizer, você veio para dar essa parte de você aqui para nós em Campo Mourão e para os nossos alunos. Obrigada. Professora, nós vamos falar sobre dislexia. E primeiro eu gostaria que nós pudéssemos entender o que é dislexia. Perfeito. Dislexia a primeira coisa, acho que é importante ressaltar que dislexia não é uma doença. Dislexia é uma condição. É um funcionamento cerebral diferente que afeta algumas pessoas. Então são pessoas como nós que vão ter uma dificuldade em processar a linguagem. E normalmente a gente vai ver isso na escola. Porque são crianças ou adolescentes ou até mesmo adultos, que é uma condição que acompanha a vida toda, que têm uma dificuldade com leitura e com escrita. Nem tudo é dislexia. Temos muitas crianças que têm uma dificuldade, porém a dislexia é a questão da condição, do funcionamento cerebral diferenciado. Vai ter um problema na área de processamento de linguagem do cérebro. E como identificar uma criança com dislexia? Se tem dislexia ou não, né? Porque nem tudo é dislexia. E às vezes os pais acompanhando, a própria escola acompanhando, a criança que tem dificuldade no aprendizado pode sugerir que seja uma dislexia. Mas como realmente identificar se essa criança tem dislexia? Perfeito. Existem alguns sinais de alerta que são interessantes. Uma criança pequena, normalmente ela vai apresentar alguma dificuldade na fala, com rimas, com o processamento da linguagem. E na alfabetização vai apresentar uma dificuldade maior do que as outras crianças. Ser alfabetizado não é fácil. Todos nós passamos por isso e é um momento muito difícil. Então, para a gente ter uma questão, um diagnóstico mais correto, o ideal é que a gente pense em uma criança que já esteja há algum tempo sendo alfabetizada
E vai ser através do professor que a gente vai verificar se existe realmente uma demanda, quais são as dificuldades dessa criança, que trocas ele está apresentando. É uma criança que vai ter dificuldade em trocar alguns fonemas, em falar. Existem vários tipos. E isso pode ser observado dentro de casa, quer dizer, os pais já podem observar, a família pode observar o caminhar dessa criança na linguagem dentro de casa, ou é só na escrita que nós vamos descobrir? Perfeito, em casa também. Existem algumas questões a respeito da fala dessa criança que pode ser diferenciada. Então ela vai apresentar uma dificuldade às vezes quando alguém pede para ela falar alguma rima, alguma coisa nesse sentido. Não tem nada a ver com aquela questão da língua presa, trocar o R pelo L, nada a ver. Essa seria uma outra situação. A criança, para ser identificada, ela vai ter uma linguagem comum e normal, mas de alguma forma não vai caminhar dentro dessas rimas, dessa formação de frases, seria isso? Ela também pode apresentar essas questões de trocas na fala. São várias dislexias que a gente fala. Nós temos algumas dislexias que a criança tem dificuldade em entender o que ela lê, em processar o som que ela escuta. Então, são várias formas. O ideal é que os pais, sempre atentos a alguma dificuldade da criança, procurem a escola e conversem com os professores. E qual seria, assim, o procedimento? Descobriu, né, observou-se que uma criança tem dislexia, qual é o procedimento? Como vamos caminhar com essa criança? Sempre que perceber que há alguma dificuldade, a primeira coisa é entender que a criança disléxica, ela não faz de propósito, ela não está enrolando, ela realmente tem uma dificuldade e essa criança precisa ser ajudada. Não só a criança disléxica, mas a criança com toda dificuldade de aprendizagem. Então, o primeiro momento seria uma conversa com a escola. Então, se a escola chama os pais, ou se os pais percebem algo em casa e vão até a escola, e depois disso a escola vai fazer um encaminhamento para um profissional da fonoaudiologia, para trabalhar toda essa parte linguística, e para a psicologia, para trabalhar as questões emocionais relacionadas ao aprendizado e a questão familiar também. É um trabalho multiprofissional. E que as escolas e as famílias precisam estar atentas e preparadas, ou preparar-se, né? As escolas, não digo preparar-se, que elas devem estar já preparadas, mas as famílias, né, para estarem trabalhando com essa criança. Sim, conhecer, e a partir do momento que identificar algo, os pais são muito intuitivos. Nós sabemos, mas não sabemos que sabemos, né? Então, sempre que perceber algo, confiar nos profissionais que vocês têm ao redor de vocês. Você acha, professora, que existe, assim, de repente, até no meio familiar, nos pais, um pouquinho de medo de identificar algumas coisas nos seus filhos? Acho que alguns pecam por excesso, né? Outros, por medo, já ficam na omissão da situação. Existe isso? Existe. E esse nome, essa questão da dislexia, é uma palavra que, por a gente não conhecer exatamente o que é, muitas vezes isso ocasiona um medo. E esse rótulo também, ele é disléxico. Pronto, acabou não. Essa criança tem plenas potencialidades de aprender. A partir do momento que é identificada uma dificuldade, a escola, os profissionais da saúde vão trabalhar com essa criança para fazer ela chegar ao seu máximo potencial. Todas essas crianças têm potencial, não é uma questão que existe uma deficiência intelectual. Então, essa criança vai sempre chegar ao máximo, se estimulada. Através da música, uma criança que tenha dislexia, ela pode se soltar? Seria uma excelente via, porque essas crianças têm o que a gente chama de dificuldade com a consciência fonológica. Então, elas não representam o som com a palavra. E a música é uma forma muito lúdica, muito gostosa, trabalha a rima, que é uma habilidade necessária para a criança conseguir trabalhar a leitura e a escrita. Então, seria uma via muito interessante. Eu digo isso porque na igreja, né, nós temos assim esse trabalhar com as crianças constantemente cantando, né? Música, teatro, dança, a expressão de versículos que eles falam, principalmente na minha igreja, as crianças têm a oportunidade de levar um versículo decorado, estudar um texto bíblico, levar lá na frente. Então, eu acho que isso ajuda muito no desenvolvimento da criança. E para que a criança realmente seja conhecida até pelas próprias igrejas. Nós estamos falando aqui sobre escola e família, mas existe uma comunidade toda e existem as igrejas, onde eles fazem parte também, que precisam ser conhecidos. E identificar se há alguma situação que precisa de ajuda.
E a necessidade de que todos nós possamos entender que ajuda podemos dar. E qual é a ajuda que podemos dar? Né? Na sua opinião, como que podemos agir como sociedade, como comunidade, pessoas das mais diversas, para estarmos ajudando pessoas que têm esse tipo de dificuldade? Eu acho que o primeiro momento seria compreender. Entender com o que nós estamos lidando e não taxar a pessoa como, ele é o disléxico. Não, ela é a Maria, é o João, é uma pessoa que está inserida no seu meio, que é do seu convívio e que pode ser uma pessoa plenamente ativa na sua comunidade. Uma pessoa que tem dislexia, passou desapercebido, digamos assim, pela sua família, pela escola, e já está com uma certa idade e não consegue entrar dentro do mercado de trabalho, tem uma dificuldade dentro do currículo em apresentar. Isso pode acontecer, professora? Perfeito, porque é uma condição que vai acompanhar a pessoa até o resto da vida. Então, o tratamento serve no sentido de criar estratégias para essa pessoa lidar com a condição. Então, se uma pessoa adulta tem uma dificuldade, ele pode procurar os profissionais adequados, um fonoaudiólogo, um psicólogo, um psicopedagogo, que vai instruí-lo na melhor forma, dentro da convivência dele, do momento que ele está na vida, para ele aprender a lidar. A presença de um psicólogo é fundamental. Sim. Seria isso. Psicólogo, fonoaudiólogo, pedagogo, sempre trabalhando em equipe. E esse psicólogo também vai trabalhar, ou a equipe vai estar trabalhando também com a família. Perfeito. A família tem que estar inserida nesse acompanhamento. É fundamental, porque a criança passa 4 horas do dia na escola, mas depois ela vai para casa, ela fica a maior parte do tempo em casa. Então o apoio da família é muito importante. Uma criança com dislexia, voltando à criança, ela pode ter assim atitudes rebeldes, ser uma criança mais nervosa, mais inquieta, porque ela não está acompanhando aquilo que está acontecendo em volta dela em questão de ler e escrever? Sim, pode ser uma manifestação. A partir do momento que essa criança não consegue, ela tenta, ela não compreende por que o que está acontecendo e ela se frustra e pode ser uma manifestação com certeza. E muitas vezes fica-se focado, a criança é agressiva. Não, é uma reação que ela tem mediante um contexto. Então é muito importante que a gente entenda essa criança e esse contexto que essa criança está inserida. Às vezes passa-se assim depressa demais e há muitas cobranças em cima de uma criança e até em cima de uma família. Sim. O caso dessa pessoa que me abordou na panificadora e disse, eu gostaria que falasse sobre o assunto, sobre a dislexia, porque ela já tem uma menina grande, pelo que ela me falou, talvez uns 9, 10 anos, não me lembro bem, mas ela disse que o maior problema que ela enfrentou foi com a família, os avós, os tios, cobrando ela, a mãe, e cobrando também a criança do desenvolvimento que não estava acontecendo. Então, eu acho que o maior problema que nós enfrentamos é um todo, é uma sociedade no todo. Uhum. Hoje nós teríamos assim um parecer, se temos muitas crianças com dislexia. As estatísticas elas mudam. Recentemente estava a 17% da população mundial. Uhum. E nós consideraríamos isso um número alto? Sim. E isso também muda de região para região, país para país? Região. Muda? Sim. Há uma mudança? Essa estatística pode assim nos dizer, aqui, por exemplo, no Brasil, o que nós temos, como que nós trabalhamos com reconhecer e quais os casos que nós temos, né, dentro de um todo? No Brasil nós temos uma associação de dislexia, que ela integra os pais, promove cursos, que é um material muito interessante para a comunidade procurar. E nós temos formas de tratamento, temos métodos pedagógicos específicos para trabalhar com essas crianças. Muito bacana. Eu sei que também a Unicamp oferece às escolas um atendimento psicológico, né, com os próprios alunos e professores, um atendimento para que as pessoas possam ir até uma clínica que a Unicamp tem. Isso, a Uniclínica ela oferece atendimento à comunidade. E está aberto para o assunto da dislexia. Com certeza. Quer dizer que todos que estão nos assistindo, todos que tiverem um interesse ou uma dúvida, uma preocupação nesse sentido, podem estar procurando a Uniclínica. Uniclínica. Clínica da Unicamp. Clínica da Unicamp. E é interessante que se faça o quanto antes. Sim. Existe um testezinho, alguma coisa que nós possamos fazer com as nossas crianças lá em casa, já com os pequenos,
de 3, 4, 5 anos? Existe algum método que a gente possa fazer com eles para conhecer? Na verdade, não, porque isso é uma questão para identificar, é um trabalho longo, que demanda o olhar de vários profissionais. Então, é muito importante que, se há alguma demanda, procure a escola. Porque na escola o professor vai identificar a parte pedagógica, o fono vai trabalhar a questão da linguagem e o psicólogo vai entrar com a parte emocional. O principal é fazer com que essa criança tenha um ambiente acolhedor. Sim. Que ele seja acolhido, compreendido, para que ele realmente possa avançar, né? Então, há esperança. Mesmo que ele tenha... Existe grau de dislexia, ele tem um grau mais acentuado, como né, vai aprender um pouco ou vai aprender um pouco mais? Existe alguma coisa assim? Não, não existe. Todas as crianças com dislexia podem aprender. Ok. Isso é muito confortante. Muito confortante. Então, é só ter paciência. Sim. E trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe e trabalhar de um modo adequado. Então, os pedagogos, eles estão instrumentados para aplicar uma forma de pedagogia, um método de alfabetização fonético, que é o ideal para essas crianças. Hoje nós estamos vivendo uma outra realidade, talvez questão de escolas, em questão até de comunidade, pelo conhecimento que a própria a televisão, os programas trazem para as pessoas. Mas já houve uma época que talvez muitas crianças que hoje já são homens e mulheres com dislexia tiveram que viver um problema, são frustrados por isso e não conseguem talvez até ter entrada no mercado de trabalho. Porque não havia um preparo das escolas e da própria comunidade. Mas hoje nós já podemos dizer que estamos vivendo uma nova realidade. Sim, hoje nós temos uma abertura para a escola em termos de diversidade que é fantástica. Nós vivemos num momento de inclusão. Então, é um aprendizado voltado a todos e voltados a todos em conjunto. Então, todos podem aprender. A porta está aberta para todos. Seria um efetá, né? Quer dizer... Abra-se. Sim. Professora Ana Maria, é um prazer enorme conhecê-la e eu acho que foi assim fundamental, né, a sua presença aqui conosco no programa Amigos da Cidade, para nos dar esse entendimento sobre dislexia e talvez tirar de muitos a grande preocupação. Não tem jeito. Tem jeito sim. Com certeza. Muito obrigada por me receber. Olha, eu que agradeço por estar aqui. Tá? Que a gente passa todo dia, que a gente se encontra.